Olá, meus amigos, estamos exatamente a uma semana da prova do TRE de Minas. Próximo domingo, dia 29, todo mundo concentrado em Belo Horizonte para a realização dessa tão esperada prova, né? E o presente deste domingo é justamente a resolução de questões do ano de 2015, versando aí sobre o direito eleitoral. E o bacana foi que eu extraí questões do TRE do Goiás, né? TRE de Goiás, recentemente, né? Esse mês de março foi realizada a prova do TRE de Goiás, extrair as questões CESP que tem a ver com o conteúdo presente no edital do TRE de Minas, ok? Então, lá no TRE de Goiás cobrou muito além, né? Cobrou propaganda, lei das eleições mais aprofundado, lei dos partidos políticos. No entanto, como o TRE de Minas, o edital sobre direito eleitoral, ele tem uma redução nessas disciplinas, nesses conteúdos, eu extraí somente o que está pertinente, ok? Então, nós vamos resolver aí questões do TRE de Goiás, realizado ainda neste mês de março. Então, vamos à primeira questãozinha. Primeira questão, nós temos assim: os institutos do cancelamento e de exclusão de eleitores não se complementam. Não há entre eles relação de causa e consequência. Vamos lá, e aí? Cancelamento e exclusão não tem nenhuma relação? Não há um complemento um em relação ao outro? Falso, né, pessoal? Nós sabemos que a partir das hipóteses de cancelamento, por exemplo, deixou de votar em 3 eleições consecutivas, e aí nós estamos contando o primeiro, segundo turno, convocação de plebiscitos, né, referendos, tudo isso conta. Então, uma hipótese de cancelamento não gera exclusão. Uma não é causa, e qual que é a consequência? A causa seria o cancelamento e a exclusão seria a consequência. Então, por isso que a questão número 1, nós vamos enxergar como uma alternativa, como uma questão errada. Então, lá no gabarito do TRE de Goiás, também consideraram como errada. Questão 2. As únicas hipóteses de cancelamento da inscrição e a consequente exclusão do eleitor do cadastro nacional são: suspensão dos direitos políticos, falecimento do eleitor, pluralidade de inscrições e fato de o eleitor deixar de votar em 3 eleições consecutivas. Quando você observa em questões CESP, palavra únicas, somente, sempre, todo, é algo para se desconfiar. E também nessa questão nós marcamos como incorreta, porque nós temos outras hipóteses, né? Nós temos, por exemplo, perda dos direitos políticos, temos duplicidade de inscrições e não apenas pluralidade. Então a questão 2 está incorreta. Questão 3. Alistamento eleitoral é o ato jurídico pelo qual a pessoa natural adquire perante a Justiça Eleitoral capacidade eleitoral ativa e passa a integrar o corpo de eleitores de determinada zona e seção eleitoral. Vamos lá. Dá uma pausa, resolve para mim. Resolveu? Muito bem. Então veja, é um ato jurídico? Sim. Pessoa natural perante a Justiça Eleitoral? É uma aquisição, um procedimento perante a Justiça Eleitoral? Sim. Capacidade eleitoral ativa? Lógico, né? A passiva é receber votos, a ativa, praticar esse exercício do voto. Então, até agora, tudo bem. Passa a integrar o corpo de eleitores de determinada zona e seção eleitoral? Perfeitamente. Nenhuma falha nesta questão, então consideraremos como uma questão certa, questão correta. Vamos à questãozinha número 4. Diante de notícia fundamentada em irregularidade no cadastro e comprovada fraude eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral deve determinar a realização de revisão do eleitorado, processo mediante o qual pode ocorrer a exclusão de eleitor por ofício, por requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor, sendo dispensável o comparecimento pessoal do eleitor para confirmar a sua inscrição. Então, nós temos aqui já, faz uma pausa, né, resolve. Se você marcou errado, você acertou. Nós percebemos que a realização de revisão, quando tem uma denúncia, né, nós temos aí o Tribunal Regional Eleitoral, ele determina primeiro a correição e depois, se houver realmente essa comprovação, é que nós temos a revisão do eleitorado. Então, aqui nós temos uma alternativa, uma questão
incorreta. E temos um outro erro, né? Sendo dispensável o comparecimento pessoal do eleitor. Mentira, né? É indispensável o comparecimento pessoal desse eleitor. Então, questão 4, incorreta. Questão 5. Para o fim previsto na Constituição Federal, considera-se analfabeto e, portanto, inelegível aquele que, mesmo sabendo ler e escrever frases simples, não tem as habilidades necessárias para satisfazer as suas demandas pessoais, cotidianas e para se desenvolver pessoal e profissionalmente. Falsérrima, né? A gente sabe que não é isso o conceito de analfabeto. Veja que se olha, ele sabe ler e escrever frases simples. Isso, para a justiça eleitoral, não é analfabetismo. Né? Se a gente traz um conceito geral, a gente sabe que nós temos no Brasil inúmeros analfabetos funcionais. Escrevem, né? Mas não conseguem interpretar os dispositivos. Né? É claro que nós precisamos melhorar muito em relação a esse entendimento do analfabetismo. Né? Mas, para a justiça eleitoral, saber ler e escrever, né, já é, mesmo que seja muito mal, male, não é indício para ser analfabeto. Né? Então, essa questão está incorreta. Questão 6. Tanto a elegibilidade como a inelegibilidade se apresentam como dever, ambas de forma positiva, cabendo aos tribunais regionais eleitorais verificar se o interessado preenche as condições exigidas e decidir sobre as inelegibilidades que possam alijar o direito à candidatura. Só de ler esta questão, nós já temos aí dispositivos incorretos, né? A gente sabe que a elegibilidade é o exercício, nós chamamos de direito político positivo, enquanto a inelegibilidade é um direito político negativo do Estado, impossibilitando esse eleitor, esse candidato, né, esse que está desejando ser candidato, a continuar nesse processo. Então, não posso dizer que ambos é de forma positiva. Né? Então, questão incorreta também. 7. Segundo a jurisprudência do TSE, o domicílio eleitoral não se confunde necessariamente com o domicílio civil. Pausa. Verdadeiro ou falso? Sim, nós precisamos entender que domicílio eleitoral não se confunde com domicílio civil. Ok? Vamos continuar a questão. A circunstância de um eleitor residir em determinado município não constitui obstáculo para que ele concorra como candidato a cargo eletivo em outra localidade, se nela for inscrito e mantiver vínculos políticos e econômicos. Bom, nós sabemos que domicílio civil não se confunde com domicílio eleitoral. Se você já tem esse entendimento, não precisava de toda essa historinha. Nós sabemos o quê? Mesmo o cara residindo no município, mas se ele foi inscrito e mantém vínculos nesse outro município, políticos e econômicos, nós sabemos que esse vínculo já resguarda a questão do domicílio eleitoral, então não haverá nenhum obstáculo, não haverá nenhum impedimento impossibilitando aí essa candidatura. Então nós temos aqui que realmente não constitui obstáculo. É uma questão correta. Questão 8. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para analfabetos? Sim. Portadores de necessidades especiais. Cuidado, olha só. Aos portadores de necessidades especiais é obrigatório. No entanto, o juiz poderá ceder uma certidão caso esse processo seja impossibilitado, seja oneroso, ok? Então, cuidado, aos portadores de necessidades especiais é obrigatório. Maiores de 70 anos é facultativo, maiores de 16 e menores de 18. Está incorreta por quê? Por conta somente dos portadores de necessidades especiais. Questão 9. São brasileiros natos, olha a nacionalidade caindo, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil ou de organização internacional. Falsérrima, né, gente? Se fosse até aqui a serviço do Brasil, estaria correto. Seria brasileiro nato. No entanto,
a questão de estar exercendo atividade para organização internacional impossibilita que esse eleitor seja, que esse cidadão seja um brasileiro nato. Então vamos lembrar, pessoal, tem uma frase bacana. Todo nacional é cidadão? E aí? Nós temos um ditado que diz que todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é um cidadão, porque o cidadão se refere à aquisição de direitos políticos e, para nossa disposição legal, nós sabemos que esta aquisição ela é feita no alistamento eleitoral, tendo posse do título de eleitor. Então, por isso que eu falo, todo cidadão é nacional, mas nem todo nacional é um cidadão. Né? Porque ser nacional é aquele vínculo com o Estado, com o território ou de sangue. E no Brasil nós sabemos que nós temos o ius sanguinis, que é o critério de sangue, e o critério de território, né? Ius solis. Ok? Questão 10. Então, só voltando. A questão 9 é uma alternativa incorreta. 10. O cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, com capacidade eleitoral ativa, tem legitimidade para propor ação popular. Pausa. E aí? Verdadeiro. Um dos legitimados para propor ação popular é o brasileiro. Não se estipula se é nato ou naturalizado. Então, ele tem realmente esta capacidade. Ok? Questão 11. O TSE compõe-se de, no mínimo, 7 membros. Ok? Entre os quais estão 2 representantes do MPF, Ministério Público Federal. Gente, não sei como que tem gente que erra ainda esse tipo de questão. Ministério Público não tem membros dentro dos tribunais eleitorais, ok? Então, 11, incorreta. 12. De acordo com a Constituição Federal de 88, os órgãos da Justiça Eleitoral. Essa questão foi entregue para você, né? TSE, TRS, juízes e juntas. E aí? E aí, mané? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 13. O eleitor que, nos termos da legislação eleitoral, seja obrigado a votar e não o faça, estará sujeito a multa, caso não se justifique perante o juiz eleitoral competente, até 60 dias após a realização da eleição. Veja que a justificativa, caso ele esteja no seu domicílio eleitoral, é feita até 60 dias de cada eleição. Tá certo essa questão, né? Só que cabe a gente ressaltar o que é uma eleição. Cada turno é uma eleição, tá? E outra observação, se ele está no exterior, é época de eleição, quando que ele tem para justificar? Assim que ele pisar os pés foi ótimo, né? Assim que ele pisar no território brasileiro, ele tem 30 dias, até 30 dias para se justificar. Veja, cuidado, dentro do território brasileiro até 60 dias, se ele está fora. Quando ele voltar, ele tem um prazo de até 30 dias. Não é até 30 dias depois das eleições. É assim que ele pisar os pés no território brasileiro. Então, a alternativa aqui está correta. 14. Embora lhes esteja assegurada a autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, isso daí está presente no edital, né? As disposições gerais. Os partidos são legalmente proibidos de adotar o uso de uniforme para seus membros. Verdadeiríssimo. Partido político não pode adotar uniforme para seus membros. Questão correta. Última questãozinha, questão 15. Nos termos da jurisprudência do STF, o cidadão que exercer 2 mandatos consecutivos como prefeito de determinado município, ficará inelegível para cargo da mesma natureza em qualquer outro município da federação. Óbvio, né? Verdadeiro. Nós temos o princípio da reeleição. Mesmo que sejam municípios não originais aqui do mandato, ele está vedado. Porque senão seria muito fácil, né? Eu exerço 2 mandatos aqui, vou para outro município, quero continuar perpetuando o poder, e exerço mais 8 anos, depois mais 8 anos, mais 8 anos. Seria uma bagunça tremenda, né? Nosso país já sofre por corrupção avassaladora. Se tivesse essa possibilidade, aí sim nós estaríamos no buraco, né? Então, nós encerramos aí as questõezinhas do TRE de Goiás desse ano, e no próximo vídeo, né, eu prometo para vocês, não sei se é amanhã, segunda ou terça, né, devido à agenda, eu vou disponibilizar a resolução de questões do TRE de Roraima. Ok, pessoal? Grande beijo, um grande abraço. Agora é revisão em cima de revisão. Tchau, tchau. Até mais.